Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso momento litúrgico, porque o nosso culto na verdade já começou, o nosso culto não acaba, e queremos convocar todos, porque assim o Senhor nos convoca para essa adoração ao seu santo nome, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Pai bondoso, de ternas misericórdias, nós te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, a força, o poder, o domínio pelo século dos séculos. E aqui está a tua igreja, Senhor, que se reúne para adorar, para engrandecer o teu santo nome. E por isso, Senhor, recebe a nossa adoração, mas também continue falando aos nossos corações por meio da tua palavra, Senhor. E que sejamos edificados, ó Deus, pela presença do teu Espírito, Senhor, e que assim, ó Deus, o teu Espírito tenha plena liberdade em nós, e conforme a tua palavra, Senhor, possa fluir como rios de águas vivas no nosso interior. Em nome de Jesus, o Senhor, é que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Vamos fazer uma leitura de chamada adoração, irmãos. Eu quero informar também que a liturgia está no grupo da igreja, os irmãos podem acompanhar. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração sua fidelidade. Amém? Vamos louvar com o hino de número 32, Vem ao Todo-Poderoso. Esse hino, ele é um hino trinitário, porque em cada estrofe ele fala daquilo que o Pai realiza em nós, daquilo que Jesus ele realiza e realizou em nós, e daquilo que o Espírito Santo também faz em nós. E que seja também a nossa oração. Venha ao Todo-Poderoso. Adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, bendizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoa.
abençoar. Deus Consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Nesse momento, irmãos, baixar a nossa fronte, silenciosamente vamos orar, confessando os nossos pecados. Logo após esse momento, vamos ter uma oração de confissão, uma oração audível. Oremos. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais esse culto, Pai. Esteja conduzindo conforme a tua vontade, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão por tudo que temos feito, Senhor, que não agrada a ti, Pai. Nós somos falhos, Pai. Nós somos fracos, Senhor. Nós pecamos, Senhor, diariamente, Senhor. Mas tu, Senhor, com a tua misericórdia, Pai, restaura nossos corações, Senhor. E nesse momento é o que queremos pedir, Senhor. Limpa, Senhor, de todo o mal, Senhor, que temos feito, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
declaração de perdão maravilhosa, né? Esse cântico, né, que reflete o texto de Isaías 53, né? Graças a Deus somos perdoados em Cristo Jesus, amém? Pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, amém? Vamos fazer nesse momento uma leitura, né, do livro de Efésios, capítulo 4, 17 a 32. O presbítero Michael vai fazer essa leitura. Graças a Deus, irmão, bem? Queria convidar você a abrir sua Bíblia, você que estiver com seu smartphone, seu aplicativo, para que nós possamos ler juntos esse texto, Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo de número 32. E eu gostaria que nós pudéssemos ler responsivamente. Lerei o primeiro versículo e os irmãos lerão o versículo seguinte. Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 32. Quem achou diz amém, amém? Amém, pronto, os irmãos acharam. Lemos a palavra do Senhor, diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Eles estão escurecidos do seu mente, e separeis a vida de Deus por causa da ignorância Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas foi assim que aproveitei cheguei de fato, tem surgido e eles por Cristo, segundo a verdade de Jesus. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos moveis vestidos do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, fechando o dia, para cada um entregue o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deixe lugar afiado. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente o que for bom para edificação, com necessidade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Onde tu guardas toda amargura, fora, ira, putaria, blasfêmia, bênçãos como a missa. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém. Amém. Que Deus aplique nessa palavra aos nossos corações. Estamos já nos preparando para a mensagem, né? Vamos cantar ainda um cântico que tem como título Eu Me Rendo. É um cântico que talvez vocês não conheçam, né? Mas ele é um cântico que vai preparar o nosso coração para recebermos a palavra, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, e que você possa acompanhar. Quem souber pode cantar também, o cântico congregacional, mas também esse momento seja um momento de reflexão, também de aprendizado também, através desse cântico, amém? Que a nossa oração seja essa: eu me rendo, possamos nos render, né, na presença de Deus. Tudo entregar.
sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Senhor, no nome de Jesus, que conhecer-te mais seja uma realidade, Senhor, na nossa vida. Nós nos rendemos à Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, aos nossos corações ainda nessa noite. Manifesta o Teu poder, Senhor. Que o sopro do Teu Espírito, ó Deus, esteja soprando sobre nós, sobre a Tua igreja. E assim, ó Deus, como Tu avivastes o Teu povo, aviva também, Senhor, a nossa geração, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Semana passada, irmãos, eu preguei em Colossenses capítulo 3, só que a partir do versículo 12. E eu confesso aos irmãos que eu não tenho intenção de pregar a parte anterior, né? Mas, assim, depois que preguei, vi também, tive que ler, né, claro, a parte anterior do texto, e achei que a gente poderia dar continuidade a esse tema, né, que o capítulo 3 fala aqui, né, que é o Evangelho como nosso estilo de vida. E aí eu vou recapitular, né,
um pouco daquilo que foi falado, né? Só pontuando, e aí a gente volta para o início, né? Não tem problema, né? Porque é tudo um capítulo só e a gente não vai perder, né, as riquezas desse capítulo. Então, o capítulo tem como título a união com Cristo glorificado. Vou ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui, irmãos. Então, conforme eu preguei na semana passada, eu falei sobre o Evangelho como um estilo de vida. E eu falei justamente daquilo que, como estilo de vida, né? É interessante que o apóstolo Paulo ele usa esse verbo, revestivos, né? Revestivos como eleitos de Deus. E falei justamente que essa roupa, essa nova roupa, né, de alguém que foi eleito por Deus, ele vai usar aqui essa metáfora para dizer que a nossa roupa, o nosso vestir, né, o nosso estilo de vida, a roupa como uma forma de demonstração de estilo de vida, para nós cristãos tem a ver com ternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Depois ele vai falar sobre suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros tem a ver com o perdão, esse perdão mútuo, né? Porque justamente onde há falhas, e no nosso meio, nas relações, na igreja, na família, falhas, e por isso a importância do perdão. Ele fala também do amor, né, como esse vínculo da perfeição. Fala da paz de Cristo em nosso coração como árbitro, né, nas relações, nas nossas relações, e muitas vezes a gente quer saber quem está certo, quem está errado, e nem sempre a gente ganha com isso. E a melhor coisa é ter a paz de Cristo como árbitro no nosso coração. Mas ele fala: habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. E esse habitar deve ser através de uma instrução, deve ser de um aconselhar. Então aqui ele fala de ações positivas, né, no sentido de que essas coisas demonstram que nós somos eleitos de Deus, e como eleitos de Deus nós devemos viver assim. No entanto, ele fala no capítulo, voltando agora para a parte inicial do capítulo também, e nós podemos falar que todo o capítulo está falando do nosso estilo de vida, daqueles que foram eleitos por Deus, porque ele começa justamente dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E aí ele vai usar também dois verbos aqui importantes. Ele vai falar buscai, e no versículo 12 ele vai pensai. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Quando ele fala, né, é interessante, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. É claro que ele não está dizendo aqui que a gente não vai viver essa vida aqui com os pés no chão, e que a gente também não tenha outras coisas como no que pensar, o que não devemos pensar em outras coisas. Mas ele está falando justamente nesse pensar como um estilo de vida, porque justamente o pensar molda o comportamento, molda as nossas ações. E é interessante que
esse versículo 1, versículo 2, tem uma relação com o que ele fala lá no versículo 16, quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Então, a palavra nos ajuda a ter esse pensar, a viver essa dimensão de um novo reino, de uma nova ética, que é a ética do reino de Deus, que é uma forma de pensar, e provavelmente essa forma de pensar vai nos levar também a um comportamento diferente. É por isso que ele vai dizer: olha, a gente se reveste de misericórdia e bondade, porque essa é uma forma de pensar nas coisas do alto. Quando você fala de perdão, suportar, é pensar nas coisas do alto. Quando você fala aqui de viver esse amor, de ter a paz de Cristo como hábito em nossos corações, isso é possível através da palavra. Isso é possível quando a gente pensa nas coisas do alto. E, na verdade, ele está dizendo: olha, nós não devemos viver essa vida cristã apenas como a vida cristã como um departamento, né? Eu entro no domingo na igreja, no nosso caso aqui sábado, né? Nós entramos aqui e aqui nós vivemos e pensamos nas coisas do reino de Deus, mas quando a gente sai daqui parece que isso não tem nada a ver com... A gente fecha a porta desse departamento e abre a porta dos outros departamentos, mas o que ele está dizendo é que a nossa vida precisa ser um pensar em um viver, em um buscar as coisas lá do alto. É um buscar as coisas lá do alto, é viver, trazer essa dimensão do céu para a nossa realidade, no sentido de que a gente não vai vencer o pecado simplesmente com religiosidade. É interessante que eu estava lendo o capítulo 2, aqui já no finalzinho, e eu acho que vale a pena a gente lê do versículo 20 ao versículo 23, porque é interessante, ele está dizendo assim: a obediência a tais práticas não vence o pecado. Que tais práticas? Ele está aqui condenando justamente aquelas práticas judaicas que eram defendidas, né, como algo de purificação, mas Paulo vai dizendo: olha, nada disso vai fazer com que você vença o pecado. Vale a pena a gente ler quando ele diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se viveis no mundo, sujeitais às ordenanças, não manuseeis isso, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Quando ele fala aqui de ascetismo, é aquela prática de você se isolar para tentar viver um tipo de santidade, mas que na verdade isso não ajuda. Ter algumas práticas, algum tipo de rudimento, e alguns até se machucavam, né, como uma forma de espiritualidade, chicoteavam-se, né, se maltratavam como uma forma de espiritualidade para vencer o pecado. Mas Paulo está dizendo: olha, essas coisas não vencem de fato o pecado. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos a graça de Deus. E eu entendo que a graça de Deus, quando a gente fala de graça de Deus, claro, a tradução mesmo seria: é um presente, né? É um favor imerecido da parte de Deus para conosco, é Jesus vindo ao nosso encontro, já que a gente jamais poderia ir ao encontro de Deus. Mas quando a gente fala de graça, a gente está falando de relacionamento, de um relacionamento com Deus. E só um relacionamento com Deus, irmãos, nos faz vencer o pecado. E é por isso que, indiretamente, aqui ele está falando de relacionamento quando ele fala pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque só quem vive justamente esse relacionamento com Deus é que vai buscar, é que vai pensar. É quase uma situação, eu vou colocar aqui, de alguém que está enamorado por outra pessoa. E naturalmente essa pessoa só pensa naquela pessoa, busca, né? Isso é uma coisa natural. Mas é interessante que quando ele faz esse contraponto aqui de, olha, essas coisas que as pessoas às vezes ficam fazendo para vencer o pecado, isso não vence o pecado, a não ser que a gente busque esse relacionamento com Deus, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto, busque isso como um relacionamento. Isso precisa fazer parte da nossa caminhada, isso precisa fazer parte do nosso dia a dia.
E por isso nós precisamos ser incentivados, irmãos, uns pelos outros. E por isso a minha responsabilidade aqui está incentivando aos irmãos estarem orando, lendo a palavra, se exercitando espiritualmente. Porque assim como um atleta se exercita, né? E agora nós estamos vivendo o tempo da Olimpíada, né? Que eu acho fantástico esse período, né? E a gente vê como os atletas são disciplinados. Paulo usa muito essa metáfora também para dizer que, como cristãos, nós precisamos também ser disciplinados também na vida espiritual. Então nós precisamos buscar, nós precisamos pensar nas coisas do alto, e para isso nós precisamos fazer com que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações, porque é isso que vai nos ajudar, irmãos, a cumprir aquilo que ele vai falar mais à frente. Por que ele fala de pensar, buscar as coisas lá do alto? Porque ele vai falar justamente sobre uma natureza humana que precisa morrer, uma natureza que todos nós temos essa tendência, é algo natural. Ele vai falar assim: fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que ele vai falar aqui como natureza terrena? São alguns exemplos. Esse rol aqui não é taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Ele vai falar prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Ele diz: por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu vou dizer, irmão, se isso não trouxesse nenhum tipo de prazer, ou não nos atraísse, ou não atraísse as pessoas, Paulo não estaria colocando aqui nessa lista. É porque, de fato, isso aqui pode, de uma certa forma, trazer alguma satisfação, trazer algum tipo de recompensa. Mas só que nós, cristãos, nós já somos pessoas esclarecidas, nós sabemos que o pecado, ele vai gerar um prazer, ele vai trazer algum tipo de recompensa, mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No verso 7 ele vai falar: nessas mesmas coisas andastes vós também no teu tempo. Vocês viviam nessa prática. Aí ele diz, como ele diz no versículo 12, revesti-vos, ele vai dizer, despojai-vos, ou seja, tirar essa velha roupa, né? Tirar essa velha roupa, ira, né? Indignação. Se aqui ele estava falando de algumas coisas relacionadas à sexualidade, né? E aqui ele também está falando sobre das nossas relações, né? Mais uma vez, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. É interessante que, se a gente for olhar para o Novo Testamento ele é muito, ele tem muito a ver com como nós nos comportamos com o outro, né? Isso por quê? Porque a nossa relação com Deus que teve essa reconciliação por meio de Jesus Cristo como aquele que nos reconcilia com Deus, é o mesmo Cristo também que nos reconcilia com o próximo, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, e por isso ele está dizendo, despojai-vos dessa ira, da indignação, né, da maledicência, falar mal, né? As pessoas têm prazer muitas vezes em falar mal das pessoas, linguagem obscena do vosso falar, que são apenas alguns exemplos, irmãos, dessas coisas ruins, que nós agora, que temos agora o estilo de vida do céu, do reino de Deus, agora precisamos nos despir dessas coisas para nos revestir agora das virtudes que falamos, né? Na semana passada. No versículo 9 ele vai dizer, não mintais uns aos outros. A mentira, irmãos, é algo terrível. A mentira destrói, a mentira mina. E eu quero dizer uma coisa para vocês, às vezes falar a verdade pode ser dolorido e pode trazer até um certo medo. Às vezes a gente tem medo de falar a verdade, porque a gente não sabe da forma como as outras pessoas elas vão reagir. Mas eu posso dizer uma coisa, irmãos, falar a verdade é a melhor coisa que a gente pode fazer. E se falar a verdade vem acompanhado do perdão, do pedido, né, da confissão, eu vou dizer, isso traz cura. Tem muita gente que está doente, que não aprendeu a confessar, por medo.
E às vezes vamos vivendo relações travadas, às vezes são relações no casamento. E por quê? Porque às vezes a coisa não anda, não funciona. Por quê? Porque às vezes falta confissão, mas a confissão traz cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Eu posso dizer, irmãos, que é tão maravilhosa essa cura, e que, na verdade, quem já experimentou, recomenda. Então fala, não mintais uns aos outros, uma vez que já vos despiste desse velho homem, dessa velha natureza. E por isso ele, no final, ele vai encerrar dizendo, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. No sentido de dizer, o que eu estou fazendo eu posso dizer que eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus, é uma coisa para a gente refletir. E aí, irmãos, se for um lazer, estou fazendo em nome de Jesus, seja para a glória de Deus. Mas talvez existam coisas que a gente, de repente, vá fazer e a gente não possa dizer, eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Então, é um filtro aqui que ele coloca para a gente, dizer, olha, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. E a nossa vida deve ser assim, não apenas na igreja, irmãos, em qualquer lugar, no trabalho, no lazer, né, com a família, em qualquer lugar, a gente pode dizer, eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Mas se de repente a gente parar para pensar e estiver fazendo algo que a gente não possa dizer, estou fazendo isso em nome de Jesus, então é porque nós não devemos fazer isso. Irmãos, que Deus nos aplique essa palavra nos nossos corações, que Deus nos ajude a viver esse estilo de vida, que não é um estilo de vida legalista, mas é a partir de um relacionamento, porque nós já fomos alcançados, nós já fomos aproximados a Deus por meio de Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos baixar as nossas frontes, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e queremos te rogar, Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos esse estilo de vida, o estilo de vida do Evangelho que o Senhor espera de nós, Senhor. Não queremos ser pessoas legalistas, ó Deus, mas nós queremos viver um verdadeiro relacionamento de conhecimento de alguém que caminha, que prossegue e caminha em conhecer ao Senhor, Pai. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua obra em nossos corações. Aquece o nosso coração, Deus, como o Senhor aqueceu, ó Deus, o coração dos discípulos no caminho de Emaús, por meio da Tua palavra. E no partir do pão, Deus, eles viram graça, eles viram misericórdia, eles viram perdão, eles viram esperança. Obrigado, Senhor, porque também nós não contamos apenas com a nossa própria força, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o Senhor, ó Deus, a Tua palavra diz que a boa obra que Tu começaste em nós, o Senhor há de completar. Obrigado, Senhor, por essa esperança, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há
dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Recebam a bênção, irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos, irmãos, ide na paz do Senhor Jesus.